Querido povo de Deus, aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, quinta eucarística. O valor do perdão, a importância do perdão. Perdoar é uma decisão, muito mais do que emoções e sentimentos. Decisão pela fé, decisão da razão, decisão que somos chamados a tomar, movidos pela compaixão. Estamos falando de família. Estamos rezando, Sagrada Família de Nazaré, abençoai, protegei, guardai a minha família. Vamos repetir: Sagrada Família de Nazaré, Sagrada Família de Nazaré, protegei, protegei, guardai, guardai, abençoai minha família. abençoai minha família. E devemos acrescentar: livrai-nos da atitude que nos impede de perdoar. Família é lugar do perdão. Família é lugar do perdão. Jesus toca neste ponto crucial do cristianismo: o perdão. Não é que perdoar seja exclusivo do cristianismo, mas a largura, a abrangência, a dimensão do perdão em Jesus Cristo é totalmente inovadora. Até Jesus Cristo havia o perdão. Mas entenda, perdoar pequenas ofensas, perdoar uma vez, duas vezes, vá lá. Mas hoje nosso Senhor coloca uma dimensão do perdão que vai muito além da nossa própria razão. E coloca o perdão como uma condição, perdoar o outro, assim como Deus nos perdoa. Do ponto de vista da lei, o que é perdoar? Do ponto de vista etimológico, o que é perdoar? Perdoar é alguém é culpado, é condenado e tem que ressarcir, pagar a sua dívida, pagar o mal que fez, pagar, quitar aquilo que deve. Perdoar é, apesar de o outro realmente ter que pagar, é comprovado o seu erro ou a sua dívida, é dizer ao outro: você está livre desta dívida. Você não precisa pagar essa dívida. Gente, isso é muito mais do que se esperava. E principalmente, Jesus usa um exemplo que não é difícil de compreender. A gente diz que a fé passa pelo bolso. Imagina você, alguém te dever uma fortuna, dinheiro. Vamos pensar questão econômica, porque a parábola de Jesus foi referente a isso. Porque falar de mágoa, ressentimento, você vai falar: isso aí é fácil nada. Mas vamos naquilo que dói, no bolso. Alguém tem uma dívida muito grande com você, dívida financeira, está te devendo a casa,
Epa, padre, aí o senhor pegou pesado. Você vendeu um carro, o cara está te devendo o carro. Fulano está te devendo o pedaço de terra que você tinha. E você chegar e dizer: não, você não tem dinheiro para pagar, eu perdoo a tua dívida. Eu estou problematizando, porque é por aí que Jesus vai. Ah, padre, não, com dinheiro é outra conversa, né? Dinheiro a gente faz, dá um jeito, parcela, ou protesta, entra na justiça. Pedro se aproximou de Jesus, e olha que Pedro pensa, aqui mais do que o número, Pedro pensou: meu Deus, que número que eu vou falar para Jesus? Bom, 2 vezes talvez é pouco, 10 é muito, bom, vou arriscar. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes. Ele foi largo no pensar, ele já pensou grande. Imagina você perdoar alguém da tua família 7 vezes, se nós temos dificuldade de perdoar uma. E temos dificuldade. Vamos ver o porquê. Por que dificuldade de perdoar? Até 7 vezes você perdoar sua cunhada, perdoar seu cunhado, perdoar seu irmão, perdoar seu pai, perdoar sua mãe, perdoar alguém da família. Até 7 vezes, Senhor? Nosso Senhor disse: não, Pedro, não é só isso não, mas 70 vezes 7, quer dizer, sempre. Perdoar sempre. E para explicar isso, Jesus conta uma parábola. Parábola não é feita para pegarmos todos os pontos e darmos nome, porque nós não poderíamos pensar que Deus, no final da parábola, agiria dessa forma. Parábola, ela tem uma moral da história. Ela é uma história contada para nos dar uma moral. E o que é essa moral? O rei foi fazer acerto de contas. Havia um homem, e o texto de Mateus diz que devia uma grande fortuna. E o rei naturalmente disse: peguem esse homem, vendam ele como escravo, já vai dar um pouco de dinheiro. Venda a esposa, venda os filhos, venda todos os bens. Para o quê? Sanar, quitar a grande fortuna que este empregado devia ao rei. Este empregado se ajoelha aos pés e diz: Senhor, olha o pedido deste empregado. Senhor, me dê um tempo, eu vou trabalhar, vou fazer o que posso, mas eu vou te pagar, parcele. Me dê oportunidade, eu vou honrar minha dívida. O rei, Mateus diz uma palavra: movido de compaixão. Ora, começa a aparecer aqui a palavra. Se temos dificuldade de perdoar, já aparece um ponto: temos pouca compaixão. O que é não ter compaixão? É um coração duro, coração egoísta. O que importa é meu bolso, o que importa sou eu. Outros que se danem, não mexe nas minhas gavetas, não mexe comigo. Nos falta compaixão. O que é compaixão? É olhar para o outro e pensar: não faça aos outros o que quer que faça para você. Compaixão é se colocar no lugar do outro. É de repente, no meio de uma ofensa, pensar:
por que aquela pessoa agiu assim? Será que naquele dia ele estava num dia bom? Será que naquele dia ele não estava com uma dificuldade? As coisas que me fez de boas não compensam aquilo que me fez de mal? Isso é compaixão, é olhar como um todo, se colocar no lugar da pessoa. Ele se ajoelhou, pediu, e o rei, movido de compaixão, ele deu prazo para o homem pagar? Sim ou não? Sim, não. Ele não deu prazo, ele não parcelou a dívida, ele perdoou a dívida. É como que dizendo para aquele homem: você a partir de hoje não me deve mais nada, eu perdoo. Você comprou o carro, está perdoada a dívida, não vai me pagar o carro. Você fez empréstimo, está perdoado o teu empréstimo. Gente, você viu o que o rei fez? Ele não parcelou, ele foi além do que o homem pediu, ele perdoou. Agiu com compaixão? Sim ou não? Sim. Essa foi a atitude. É assim que Deus age. E aqui nós temos que entender o grande exemplo de perdão na cruz, onde a humanidade foi perdoada. Nós interpretamos, quando falamos de perdão, muito restrito a palavra: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não estava só se referindo aos algozes, aos soldados cruéis. Nesta frase está o perdão de uma humanidade decaída. Ele carregou nossos pecados, então nós fomos perdoados. Quantas vezes, meus irmãos, a gente erra? Você já deve ter errado na tua vida, não deve? Sim ou não? Sim. E quantas vezes a gente, se não verbaliza, diz: perdão, Senhor. Hoje mesmo, na missa nós começamos isso. O primeiro ato, segundo ritual, o primeiro é o sinal da cruz. Aí vem a saudação do padre, que é uma acolhida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Qual que é o segundo ato da missa? Pedido de perdão. E Deus nos perdoa. Quantas vezes, meus irmãos, e diariamente, Deus perdoa o desamor, Deus nos perdoa de nossos erros, dos nossos pensamentos, de nossas palavras, de nossas omissões. Imagine se Deus agisse só com justiça. Nós seríamos fulminados, nós seríamos cinza. Se Deus levasse em conta os nossos pecados, Salmo 129, o de profundis: não leve em conta, Senhor, o meu pecado, pois se levardes em conta, ninguém poderá subsistir. Jesus continua que aquele homem perdoado, dívida quitada, vida nova, a família não foi vendida, ele não se tornou escravo, saiu da presença do rei. Chegou um colega e disse a quem devia 100 moedas, ele devia uma grande fortuna, não era uma fortuna, era grande fortuna, mais do que aquela coitadinha da mulher que foi enganada pela filha. Meu Deus do céu, em quem confiar? Nas falsos videntes. Olha que armada, que roubada,
100 moedas. Me perdoe, eu te devo. Gente, o que esse homem teve no coração? Ganância. O que esse homem teve? Ingratidão. O que esse homem é? Narcisista. Puxa, pensou ele, agora não devo mais para o rei, vou pegar esse dinheiro desse meu colega, vida nova. Ingratidão. E mandou prender, vender. Contaram para o rei, e o rei chamou e disse: você foi ingrato, você foi perverso. A palavra bíblica, de um lado compaixão, de outro lado perversidade. Diga para mim, quando alguém erra, e às vezes chega e diz: me perdoe, isso dentro da família, eu errei, e a pessoa é tão perversa, egocêntrica, não perdoa. Casamentos são diluídos. Gente, eu vejo casamentos que podiam dar certo, só o perdão. Tem remédio, tem conserto, perdão. Mas eu não consigo, minhas emoções. Eu comecei o sermão dizendo: escuta, caboclo, escuta, caboclo. Perdoar é decisão. E perdoar é de uma forma humana de pensar injusto. Caramba, mas falou mal de mim. Pela justiça, eu tenho o direito de reparação. Você vai ter que fazer uma nota explicativa, me retratando. Isso é um pouco de vingança. Você me traiu, eu paguei com a mesma moeda. Ah, 2 cornos. E tem coragem de falar para os outros. Está errado. Filho, mágoa, ressentimento, acredite, é uma bola de neve e vai crescendo. Na vida da gente, essas coisas ruins, elas não tendem a parar. Ela vai aumentando, o bolo vai crescendo, a bola vai crescendo e vai destruindo, a menos que você diz: basta. Você tem que dizer: mas eu vou esperar ele, vou esperar ela. Não. Amor é dos dois, perdão é unilateral. Padre, mas é injusto sim, de alguma forma perdoar injustiça. Eu te pergunto, aquele homem que confiou no empregado, que emprestou para ele uma grande fortuna, foi injustiçado 2 vezes. Opa, como assim? Não entendi, padre. Sim, foi injustiçado 2 vezes. Primeira, por quê? Foi traído. Segundo, porque foi lesado. Ele deixou de receber de novo a fortuna. Então 2 vezes ele foi injustiçado. Mas salvar a pessoa era mais importante. Então, de alguma forma, perdoar é injusto, mas é cristão. Você vai perder. Ele perdeu a fortuna, mas vai ganhar no bem que fez. Desculpe estar sendo tão racional. É que geralmente a gente pensa:
Eu te perdoo, mas paga teu dinheiro. Não, eu te perdoo, não pague mais. Eu estou no financeiro, mas não é isso a mensagem. Você me ofendeu, eu tenho 1000 razões para te difamar. Eu tenho 1000 razões para te dar chumbo trocado. Eu tenho 1000 razões para nunca levantar uma palha por você. Eu tenho razões suficientes para te tirar da minha vida. Eu tenho razões suficientes para te tirar da minha história. Eu tenho razões suficientes para jamais confiar em você. Mas eu decido confiar, eu decido te amar, eu decido recomeçar, eu decido te acolher, eu decido. Padre, que louco isso, é louco. Ser cristão é loucura. Para uma pessoa do mundo, isso é loucura. Porque na mesma proporção que o Senhor fala, perdoar sempre, a gente pensa que o perdão é para coisinhas pequenas. A gente treina nas pequenas para estar forte para as grandes. Mas parece que a gente erra nas primeiras aulas. Às vezes Deus faz essa pedagogia. Repito, a gente é treinado nas pequenas, até como criança. Um irmão com o outro, dá um tapa no pé do ouvido, pega o brinquedo e quebra. Aí o pai tem que dizer, faz as pazes. Eu não faço, estou de mal. Faz as pazes. É um treinamento do perdão. Perdoar nas pequenas para estar forte nas grandes. Nas grandes fortunas a serem perdoadas, nas grandes traições que nos são feitas, nas grandes calúnias que nos são proclamadas, nos grandes desafetos de nossa vida. Família, existe uma solução. Casais, o casamento tem salvação. Não existe casamento que não tenha salvação. E a gota preciosíssima do sangue de Cristo é perdão. Então peça, Senhor, me ajude a perdoar, mas o meu eu está ferido, meu ego e o meu orgulho, Padre. E o meu orgulho, fui falar o mal, ela me distratou, ela me colocou na família, ele me colocou na família como a pessoa ruim, culpada. Você quer se libertar? Perdoe. Shakespeare, William de Shakespeare, é dele essa frase: guardar mágoa é como pegar um cálice de veneno, tomar desejando que o outro morra. É dele essa frase. Guardar mágoa é como pegar um copo de veneno, tomar desejando que o outro morra. Mas Jesus é melhor. Perdoar sempre. Minha família não tem mais jeito, tem. A gota preciosíssima do perdão. Meu casamento não tem mais jeito, tem. A gota salvadora do perdão. Que o Senhor nos ajude a perdoar. Ainda nesse sermão, reserva uma palavra curta sobre Santa Clara de Assis, virgem.
Inclusive, quem quiser, eu me empolguei em falar do perdão, e vou repetir isso à noite também, porque eu vou falar sobre traição. Pelo amor de Deus, no rádio, gente do céu, a pandemia aflorou os ânimos aí. É traição de um lado, é infidelidade do outro. Hoje à noite e vou partir nos próximas quintas também falar sobre outros aspectos de relacionamento tóxicos na família. Mas está no YouTube a vida de Santa Clara de Assis. É só você olhar no YouTube. Chegar em casa é curto. É curto. 40 minutos é grande. 40 minutos então. Mas vai lá, corre para frente, quando o padre falar demais. Fui eu quem fiz lá em Assis. E eu digo para você, eu me emocionei quando andei pela casa de Santa Clara. E de repente sobe para um lado, vai para o outro, sobe para o outro. E você chega até o lugar onde ela morreu. É impressionante, está lá. Mas Santa Clara, aquela que viveu contemporânea a São Francisco de Assis, na cidade medieval de Assis, menina linda, família nobre, teve muita dificuldade para ser religiosa. Os pais não queriam, era vergonhoso. Ela fugiu, prenderam-na, escapou, foi até a Porciúncula, onde Francisco lhe fez a tosa do cabelo, vestiu o hábito, viveu como Clarissa, uma vida impressionante. Santa Clara de Assis é padroeira da televisão, sabia disso? É, padroeira da televisão. Mas o que tem, padre? Na Idade Média não tinha televisão, mas ela foi a primeira a ver uma projeção. Está tudo lá no Padre em Missão. Mas Santa Clara tem muito com a Eucaristia. Os lugares de Santa Clara são muito simples, muito modestos. E foi na invasão dos sarracenos que Santa Clara já estava muito doente. Os santos sofreram muito para morrer, muito doente. As monjas ali, e de repente chegaram os sarracenos, invadindo, destruindo, acabando com as igrejas, acabando com os crucifixos, matando, violentando. E de repente avisaram Santa Clara de que eles estavam na porta da igreja de São Damião. O que fazer? Com que se defender? Moças, idosas, virgens, iam se defender com espada? Iam se defender com quê? Seriam violentadas e mortas. Nessa hora, vem à tona aquilo que realmente nos dá segurança. E exatamente a gente tem que entender isso, que nessa hora, quem acredita no poder do fogo pega a arma. Quem acredita no poder da espada pega a espada. Tem que estar internalizado. E se lembra que eu falei que Deus treina no pouco para que estejamos preparados para o muito? Isso é evangélico. Quem é fiel nas pequenas coisas será fiel nas grandes coisas. Estava lá no coração de Clara aquilo que às vezes falamos e não temos certeza: o Senhor é minha luz e fortaleza.
O Senhor é meu refúgio e proteção. Estava lá, durante anos e anos, as adorações ao Santíssimo. Estava lá o grande valor da Eucaristia, de horas em horas diante do tabernáculo. E Deus a estava preparando, porque na hora de uma tremenda ameaça, de uma iminente morte dela, não creio que se preocupasse tanto. Já estava no final da vida, mas das suas monjas aflora o que era o tesouro escondido, aflora o que lhe era o alicerce seguro. Vai, pega o Santíssimo Sacramento, pega a hóstia. De novo eu digo, loucura, tanto quanto o perdão. E vai aquela monja, vestida de branco, pálida, idosa e enferma, e tem coragem. De um lado os sarracenos tentando arrombar a porta, do outro lado as monjas amedrontadas. E ela diz: abram, abra essa porta. E aparece ela com ostensório, não com revólver, nem com espada, nem com escudo, mas a verdadeira fortaleza, a verdadeira graça. E quando aqueles homens viram aquela mulher com o Santíssimo Sacramento elevado, não sabiam o que eram, não eram cristãos, não sabiam do que se tratava, certamente sentiram a força que vem de Deus, e todos caíram por terra. Repete-se em Santa Clara o que aconteceu no Horto das Oliveiras. A quem procurais? Jesus Nazareno, eu sou. E todos caem. Clara levanta o eu sou, e eles caem. Assis é tão linda até hoje, nada destruído até hoje, intacta da invasão dos sarracenos, pela fé de uma mulher na Eucaristia. Que Deus nos dê essa mesma fé. Amém.